Eu queria começar com uma pergunta. Posso? Eu tenho uma pergunta para você que está aí do outro lado, me ouvindo. Vamos falar sobre o luto? Eu sou a Sandra Soares, jornalista, estudante de psicanálise, e este é o primeiro episódio do podcast que leva um nome autoexplicativo. Vou repetir. Vamos falar sobre o luto? Este é um projeto coletivo criado por 7 mulheres, 7 amigas, e eu tenho a enorme honra de fazer parte desse grupo. Somos quase todas ligadas à área de comunicação e chegamos ao tema do luto através das nossas próprias experiências de perda. Desde 2015, a gente vem chamando as pessoas para conversar sobre este tema tão tabu que é a morte, o sofrimento de perder alguém. Primeiro, fizemos pequenos encontros. Depois, um financiamento coletivo para colocar no ar o nosso site, o vamosfalarsobreoluto.com.br. Claro, fomos para as redes sociais, você pode encontrar a gente no Facebook e no Instagram. E também mantivemos uma coluna no UOL durante 1 ano e 2 meses. A gente já não colabora mais com o site, mas o acervo de textos pode ser acessado por lá. Quando lançamos na internet esse convite para que as pessoas contassem as suas histórias de luto, as respostas apareceram com muita rapidez e com muita força. E a gente percebeu que a pergunta, na verdade, era uma afirmação que deveria ser acompanhada de ponto de exclamação. Sim, vamos falar sobre o luto. A verdade é que precisamos muito, como sociedade, falar sobre o luto. Mas, claro, nós sabemos que o assunto é difícil e ao longo desses 8 anos de projeto, aprendemos que falar sobre a morte é falar sobre a vida. Então, isso para dizer que este podcast não é sobre morte, é sobre vida também, e talvez principalmente. Vida e morte são 2 lados da mesma moeda, inseparáveis, é óbvio. Outro aprendizado importante ao longo desses 8 anos de projeto foi o de que por trás de todo luto existe uma história de amor. A gente percebeu que quem parte, na verdade, permanece porque continua vivo na memória, das pessoas que foram marcadas por ele ou por ela. E é isso, ao longo desses anos nós nos deparamos com muitas narrativas bastante inspiradoras, porque são, na verdade, experiências de transformação. O luto é difícil, é um percurso por um labirinto escuro, mas às vezes ele acaba por iluminar quem o atravessa. Isso acontece quando a pessoa, tem coragem, tem força para encarar o percurso do luto de peito aberto, se abrindo para toda a confusão de sentimentos que faz parte dele, Esse podcast nasce desse desejo de compartilhar essas histórias com um número cada vez maior de pessoas, porque, afinal, um dia todo mundo vai perder alguém. A gente chega ao mundo com a única certeza de que um dia a gente vai embora, então vamos perder pessoas e vamos ver pessoas que a gente ama perdendo pessoas. Então, é importante desenvolver uma certa naturalidade para lidar com esse assunto. É nisso que esse projeto acredita, é essa a nossa missão. Naturalizar as conversas sobre o luto. Deixar o constrangimento que faz parte, do luto cair por terra. E vai ser muito importante falar sobre o luto num formato mais intimista, que é o formato do podcast, porque aqui a gente vai ter a oportunidade de dar voz aos nossos entrevistados assim, literalmente. Para o episódio de estreia, escolhemos conversar de novo com o publicitário Paulo Camossa. O Paulinho foi a primeira pessoa a compartilhar a sua história no nosso site. E aqui na descrição do episódio, a gente vai deixar o link para quem quiser ir lá ler. O Paulo perdeu a filha única, Amanda, quando ela tinha 18 anos. Ele chegou em casa, foi dar um beijo nela, que já estava deitada na cama dormindo, e percebeu que o corpo da Amanda estava frio. E logo ele viu que ela tinha partido. Ela teve uma morte súbita, Assim, a gente costuma chamar aquela morte que acontece de repente nas pessoas saudáveis e que deixam a gente sem entender por quê.
O Paulo é um cara muito especial, tão especial que conseguiu enfrentar esse luto com muita sensibilidade, muita tranquilidade, como dizer, com profundidade, né? A morte da Amanda provocou um mergulho dele em questionamentos sobre a própria vida, impulsionou uma revisão de todas as escolhas que ele tinha feito até esse momento, né, na sua história. E ele acabou tirando um ano sabático, depois mudou de trabalho, de cidade. Ele costuma dizer que foi como se a Amanda tivesse falado para ele: vai viver, cara, vai viver. Bom, eu vou deixar que o próprio Paulo conte essa história numa conversa emocionante. Aliás, todas as nossas conversas são emocionantes, preparem-se. O Paulo conversou com a Laura Capanema, uma jornalista parceira do site, que foi quem o entrevistou 7 anos atrás. A história dele viralizou muito na época e tanto que o servidor não deu conta. A gente acabou ficando um tempinho fora do ar no dia da estreia. A gente não esperava um sucesso tão grande. Então vamos lá, Laura? Vamos falar sobre o luto? Oi, gente. A Sandra já me introduziu, mas eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Laura, sou jornalista, roteirista e produtora audiovisual. Eu sou colaboradora do Vamos Falar sobre o Luto desde os primórdios, desde a primeira história, né? Literalmente, que é a história do Paulo. E eu acho que é legal contar um pouco como que eu me aproximei dessas mulheres, né? Dessas 7 mulheres incríveis que criaram esse projeto incrível e que me serviu como uma luva, né? Num momento que eu estava vivendo a minha própria história de perda, que era o meu próprio luto, né? Eu perdi meu pai em 2014 e em 2016 eu conheci o projeto. E eu fui em busca do projeto porque eu estava em busca, né, de qualquer coisa que me ancorasse, que me acolhesse, que pudesse me trazer alguma reflexão, algum caminho, algum direcionamento, né? Quando a gente tá em luto, a gente se enfia em buracos, né? São histórias que todo mundo vai ouvir por aqui bastante. É muito importante falar sobre isso, mas não só, né? O falar é o ouvir, né? E foi muito legal conversar com o Paulo, né? Foi há 7 anos atrás. Eu lembro que na época a gente teve uma conversa de mais de 2 horas, assim. Ele contou toda a história da Amanda. Eu mergulhei um pouco na história dele, então eu fui pesquisar. Ele me mandou um vídeo que ele tinha feito. E eu vi muita coisa da Amanda, tanto foto quanto material digital e tal. Então também estava um pouco imersa. Foi muito emocionante ver ele falar, tanto de como tudo aconteceu, como ele se sentia e o que ele fez, né, para sair desse lugar. E aí eu traduzi num texto que foi publicado no site, no Vamos Falar sobre o Luto. E como a Sandra bem falou, né, na época ele viralizou. É importante dizer aqui que viralizar naquela época não era como hoje, né? A gente tinha basicamente o Facebook como recurso de rede social, como, enfim, plataforma que espalhasse conteúdos nas redes sociais. Porque o Instagram naquela época era basicamente uma rede só de fotos e de álbuns pessoais. Então, esse texto foi um texto que ele rodou bastante no Facebook. E eu acho que as pessoas se identificaram e se emocionaram com a história do Paulo, assim, se identificaram. Muita gente se identificou com a forma franca, né, que ele conta a própria história e que ele fala sobre temas que são tabus, mas também como a forma bonita que ele encontrou de encarar a dor e tudo que ele fez depois com isso. Então, elas resolveram começar o podcast com a história dele e me convidaram para poder entrevistá-lo de novo. Muitos anos depois daquela entrevista que já tinha sido muitos anos depois da morte da Amanda. Então, aqui estou eu e agora a gente vai ouvir um pouco como foi essa entrevista. Bom, vamos lá, né? Tava relendo o texto, eu assisti seu vídeo com a Amanda também, aquele com a música do Ain't No Mountain High Enough. Esse é um reencontro. Até queria falar, assim, a gente tá se reencontrando 7 anos depois, né, que a gente teve aquela primeira conversa, que foi uma conversa muito importante. Eu tava, né, ali conversando com você, porque eu também tinha uma experiência de luto, que era muito recente pra mim, mas eu queria que você contasse a sua história. Então, assim, quem é você, quem é a Amanda e como que tudo aconteceu? Eu sou caipira, sou de Pirassununga, e nunca deixei de ser caipira, mesmo tendo mudado aos 17, 18 anos para São Paulo para fazer faculdade. Fiz faculdade de publicidade
E quando eu tinha 24 anos, 22 anos eu casei, e com 24 anos nasceu a Amanda, né? Fiquei casado com a mãe da Amanda por 4 anos, até ela fazer 4. Foi quando a gente decidiu que a gente não devia ficar mais juntos. E a gente se separou. A Amanda ficou morando com a mãe por algum tempo. E aos 8 ela veio morar comigo. Quando ela veio morar comigo, foram circunstâncias da vida. Pareceu mais certo que ela viesse morar comigo. Minha vida começou de novo, porque foi um grande impacto, foi uma grande ruptura para mim ter que me afastar da Amanda na separação. Sinceramente, foi a parte mais difícil da separação, porque a separação conjugal, de certa maneira, quase que natural, é quase que um alívio de uma coisa que não estava dando certo, mas a separação do filho é muito cruel. Eu me lembro que eu tinha no meu quarto um quadrinho de um desenho dela, no meu quarto, na minha nova casa, no meu novo apartamento. E às vezes eu passava lá, via o quadrinho, me dava uma explosão de choro de 5 segundos. Uma saudade absurda. Então, eu acho que, de fato, essa primeira ruptura que eu tive, assim, a primeira separação que eu tive da Amanda, para ser sincero, acho que foi até mais dura do que a segunda, que veio depois, sabe? Mas, enfim, ela veio morar comigo e a gente ficou um casalzinho de pai e filho, sabe? A gente era muito grudada, uma criança muito doce. Puxa vida, como ela era amorosa em tudo. E a gente fazia tudo junto, tudo junto. As pessoas lembram da gente, sabe? As pessoas lembram da gente na piscina, as pessoas lembram da gente na praça, lembram da gente no cinema, lembram dela quando eu levava ela no trabalho. A gente era reconhecido por ser um pai e uma filha. Então a gente viveu junto dos 8 aos 18, ela entrou na faculdade, foi fazer SPM, que é a mesma faculdade que eu fiz. Ela estava muito feliz depois de uma adolescência, como toda adolescência, e ela começou a fazer a mesma. Então, depois de uma adolescência mais enjoada, como é normal, quando ela passou na faculdade, ela voltou a ser aquela garota amorosa, sabe? Apesar disso, apesar da fase enjoada, sabe? Nunca teve um dia que a gente foi dormir sem dar um beijo. Era uma relação, de fato, muito amorosa, Laura. Ela estava na faculdade já, um dia eu voltei para casa e ela não estava mais aqui. Foi assim que ela partiu, sem avisar. Ela deitou para dormir, né? Foi muito de repente, né? Eu lembro que você falou que ela desligou, né? Praticamente, assim. Foi assim, eu estava no trabalho, terminei de trabalhar, voltei para casa, vi o quarto dela com a luzinha da porta, assim, a luz da TV, sabe? Ela tinha uma TV no quarto. Eu entrei e estava no menu do Friends. Ela estava vendo Friends. E fui dar um beijo nela, senti a pele dela um pouco fria. Aí eu comecei a ver, ela não tinha reação. Daí começou a bater uma sensação muito esquisita. Você chacoalha, não acontece nada, né? Você se desespera, você liga para o vizinho e vai lá um médico para tentar ajudar. Daí chega o SAMU e tipo, algumas horas depois declararam que ela tinha partido. Ela nem soube que ela partiu. Assim, a cama dela, ela estava perfeitamente deitada, assim, lindo, 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 sabe? Ela linda, tinha tomado banho, estava vendo a série preferida dela. Eu te falei que ela nem avisou que ela partiu, mas eu acho que ela avisou, sim, sabe? Do jeitinho dela. A gente deu um abraço muito grande de manhã. Ela estava muito feliz, fazendo os trabalhos na faculdade, estava terminando o semestre. Era dia 2 de dezembro de 2008, uma terça-feira. Na hora do almoço, ela me ligou. Na verdade, eu liguei para ela para pedir dica de um presente. Uma amiga tinha que presentear um adolescente, eu pedi uma dica para ela. Aí ela brincou comigo, assim. Ela falou: pai, hoje na aula a professora falou que você é o maior mídia do Brasil. Falei: avisa ela que eu sou o menor mídia do Brasil. Que eu sou muito baixinho, né? Daí a gente deu um beijo. Né? E foi a última vez que a gente conversou. A gente não conversou mais depois disso. O porteiro disse que ela foi tomar sol, coisa que ela nunca fazia, que ela chegou super sorridente da faculdade, foi tomar sol, quer dizer, ela estava diferente naquele dia, sabe? Então, acho que do jeitinho dela, ela falou tchau. Mas foi uma passagem muito tranquila, sabe? Eu fico pensando naquele momento que eu estava aguardando o SAMU atendê-la. É um momento muito difícil, Laura, porque você sabe que tem alguma coisa muito séria acontecendo. Se voltar, não vai mais ser sua filha como era antes. Se voltasse, voltaria cheio de limitações. Então, naquele momento, você fica cheio de culpa, sem saber ao certo se deve voltar, se não volta. No momento que foi comunicado o óbito, assim, a partida,
Eu estava totalmente anestesiado, cara. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. E como já era noite, teve uma coisa também que eu ligava para as pessoas, ninguém atendia. Então eu fiquei muito sozinho nessa hora. Mas eu fiquei ali, assim, eu via o celular dela, o namorado dela perguntando, e aí, o que tá pegando? Acho que eles tinham combinado de sair, né? Falei, não vou falar nada para ele, né? Mas aí, quando declarou óbito, falei, é uma coisa muito louca, né? Falei, cara, como assim, cara? Como assim? Pessoa mais importante da minha vida. E aí os amigos começaram a chegar, ficou um guarda lá, porque era uma morte suspeita. Então ficou um guarda em casa na porta do quarto dela. E quando não tinha chegado ninguém ainda, né? Depois chegou meu pai, chegou minha mãe, chegaram 2 amigos muito queridos, chegaram primeiro de todo mundo. Eu entrei no quarto, o cara falou, não posso deixar entrar. Eu falei, você me prende depois, me leva pra cadeia, mas eu vou ficar aqui com ela, né? Daí eu deitei na cama, do lado do corpinho dela, né? E o funeral dela só foi 2 dias depois, porque no dia seguinte teve que fazer autópsia. Quando liberou o corpinho já era 5 horas da tarde, não dava mais tempo. Foi um longo dia aquele, um longuíssimo dia aquele, cheio de emoções, pensamentos. E nessa hora eu fui muito amparado, recebi muito carinho, a um ponto de ficar totalmente anestesiado, assim. Eu estava sorridente, estava em paz, estava tranquilo, sabe? Eu tenho certeza que aquilo veio do amor que eu recebi das pessoas. Sempre que você conta, você acaba fortalecendo a lembrança, fortalecendo a memória. Mas eu acho que mais importante que isso é que parece que foi ontem. Eu lembro que o maior receio que eu tinha, um dos receios que eu tinha era esquecer os detalhes dela, esquecer as coisas, mas não esqueço, parece que foi ontem, cara. Eu lembro de como era quando eu cortava as unhas dela, né, da mão, do pé. Eu lembro de como era o formato de cada unha, sabe? Quando eu desembaraçava o cabelo, enfim. Quando eu era pequenininha, tinha um cabelo muito grosso, muito liso. Eu lembro de tudo perfeitamente. Então, assim, eu não esqueci de nada. É uma história muito presente. Ela está incrustada na minha pele, essa história. Eu acho que essa história periga ela causar mais estranhamento em quem ouve do que propriamente para mim, porque eu conto com muita tranquilidade. Ainda que eu me emocione, possa me emocionar como eu me emocionei um pouquinho agora há pouco, não é uma emoção ruim, é uma emoção absolutamente natural. Eu tenho muito conforto desde que ela partiu, assim, de falar a respeito. Eu sei que eu já provoquei desconforto contando nisso, porque acho que as pessoas não sabem muito bem como reagir, o que elas falam, né? Mas eu sinto essa história muito presente. E pelo contrário, eu sinto até que os detalhes aparecem com o tempo. Aparece coisa que eu não lembrava, sabe? Tem gente que chega e me conta alguma coisa. Então, acho que essa memória acaba se fortalecendo, não só porque eu conto muito, não só porque parece que foi ontem, mas porque vão me contando mais coisas também. É uma coxa de retalhos, né? Vão vindo pedaços novos, né? Sim. Eu fico sabendo, assim, o que aconteceu naquele momento em outras partes do mundo, sabe? Isso vai completando, assim, um mosaico, assim, de sentimentos, porque de alguma maneira, aquelas emoções chegaram a mim. Bom, e aí eu perguntei para o Paulo como que as pessoas reagiram, né, no caso, assim. Como foi a reação dos amigos da Amanda e como foi a reação dos amigos do Paulo, né? Eu fiquei curiosa para saber se a reação de jovens de 18 anos, quais eram as diferenças e semelhanças com relação à relação dos amigos dele, que também eram pais, né, ou mães, enfim. Pessoas mais velhas que se colocam no lugar de quem perdeu o filho e jovens que não estão lidando com a morte, que não esperam a morte, que não pensam na morte, né? Como que eles lidam com a morte de uma pessoa próxima? A reação mais comum era de indignação, um pouco de revolta, de gente esmurrando a parede. Porque é, de fato, uma menina saudável, né? Partir aos 18 anos é muito incomum. Né? Eu acho que quando as pessoas muito conhecidas pensam na relação que a gente tinha, acaba se colocando na minha pele, né? E acaba sentindo por mim também. Acabou sentindo por mim. O que eu mais ouvi, e isso eu já contei para você, é viveu tão pouco. Uhum. E aí você responde que você não concorda, né? Não, é o que eu menos concordo. Ela viveu muito, muito, muito. Ela iluminou a vida de quem estava ao lado dela, assim, foi uma passagem linda, por 18 anos.
Um grande ensinamento que a partida dela me trouxe é: bom, eu provavelmente vou ficar bastante tempo aqui ainda. Eu quero viver muito, né? Não posso deixar os dias se arrastarem, eu vivendo por instinto, sabe? Não, tem que ser feliz aqui. Como ela honrou cada dia que ela passou aqui, Amanda, né? A primeira grande lição que a partida dela me deixou. Laura, foi uma partida muito abençoada. Muito abençoada. Se eu pudesse escolher um jeito de partir, eu escolheria isso. Só que a gente não escolhe esse tipo de coisa, né? Inclusive porque eu acho que toda partida é muito particular, né? Dentro desse contexto, eu tive muita sorte. Porque quando a Amanda partiu, a gente tinha um relacionamento maravilhoso, a gente estava super em harmonia, super em paz. Não ficou nada para trás, né? Não tinha nada que não tinha sido dito, não tinha nada que tinha que ser resolvido, né? Que são coisas que também ajudam a perturbar a sensação de luto, né? Muitas vezes. Sim, claro, eu devia ter feito isso, devia ter falado aquilo, né? E a certeza que ela partiu sem dor alguma, sabe? O lençolzinho dela, parecia que ela estava dormindo, assim. Ela nem soube. Foi uma partida muito suave. Vou te perguntar, porque eu imagino que os ouvintes vão ficar curiosos, né? Sobre a causa da morte, assim. O que foi alegado? Foi feita uma autópsia, né? E o tio dela, que é o médico que assinou os papéis lá para retirar o corpo de casa, ele recomendou que eu fizesse a autópsia para nunca ficar com essa dúvida na cabeça. Ele poderia assinar um negócio lá e liberar da autópsia. Falou, não, faz, senão você vai ficar pensando sempre. E aí foi feita a autópsia. Eu lembro que eu fui buscar lá no Instituto Médico Legal, recebi um telefonema, um e-mail, não lembro exatamente o que foi. Fui até lá, teve um fato interessante, inclusive. No dia que eu cheguei lá para pegar a autópsia, Laura, o papel não estava lá, o resultado não estava lá. Tinha um senhor no balcão, ele procurou. Falei, não está aqui. Falei, mas eu recebi, acho que eu estava com um negócio impresso. Falei, tá aqui, tá impresso. Pediu para vir buscar, dele olhou, é verdade. E aí tinha um garoto ali do lado, dentro do balcão. Ele falou, o senhor é pai da Mandy? Eu falei, sou. Eu guardei. O menino que ela conhecia trabalhava lá, você acredita? Mentira. Ele guardou o resultado porque ele queria me entregar. O resultado foi o seguinte, não tinha nada. A única coisa que encontraram foi água no pulmão. Tinha um edema, por causa da morte, tinha edema pulmonar agudo. E eu tive muita curiosidade de saber o que quer dizer isso. Por que isso pode matar alguém, né? E um amigo, que é cardiologista, ele me explicou que isso em si não mata ninguém. Ele é consequência de alguma coisa que aconteceu e com ela, como não tinha nenhum sinal visível de rompimento de artéria, sangramento, nada, ele disse que o que provavelmente aconteceu com ela é que ela teve uma tempestade elétrica no coração. E essa tempestade parou por alguns segundos as funções, inclusive a respiração, acabou entrando água no pulmão e ela partiu ali. Mas é como na natureza vem uma tempestade, uma chuva que te impede de fazer um monte de coisa, mas depois a chuva passa, você sai na rua, não tem nenhum sinal daquela chuva, não tem árvore caída, telhado desfeito, não tem nada, tá tudo igual como era antes. Então quando assim eu falo que ela desligou mesmo, né? Assim, acho que ela cumpriu de fato a missão dela aqui, né? Que foi proposto a ela. Já tinha uma simpatia pelo kardecismo, acabei me aproximando mais ainda depois que ela se foi, de maneira que eu sempre tive muita paz com relação. Eu acho que eu fui muito preparado para a partida dela, sinceramente. Quando eu começo a lembrar, teve aquela primeira ruptura que a gente está falando ali, né? Que é a primeira separação, que é uma separação, de certa maneira, muito mais brutal. É engraçado eu falar isso, né? E aí, ao ouvir ele falar que ele se sentia muito preparado para a partida dela, que ele só foi perceber isso depois, mas que ele acha que ele foi, eu perguntei para ele um pouco sobre esses sinais. O que eram esses sinais que ele recebia, que só depois ele foi entender que ele recebia? Como que ele foi ter essa clareza? O que tinha acontecido? Tinha acontecido alguma coisa específica? Eu tive muita dúvida, assim, muita insegurança de me separar, porque eu não sabia se ela ia ficar bem, né? E eu fui num numerólogo. E nesse numerólogo foi recomendado por uma amiga. Eu vou encurtar bastante a história, tá? E eu esqueci tudo que ele falou. Eu era, de fato, bastante cético na época. Bastante cético. Então eu saí de lá, eu lembro que eu gravei os negócios, joguei as fitas fora e joguei essa conversa fora, assim,
esqueci dessa história por muito tempo, até que algum tempo atrás eu fiz o download dela. Ela veio muito cristalina para mim. E no começo o cara conversando comigo, ele perguntou se tinha alguém, falou que tinha alguém. Falei, ixi, lá vem essa conversa. Lógico que tem alguém, né? Todo mundo tem alguém. Daí ele percebeu que eu estava cético, falou, meu, desarma porque eu vejo coisa aqui. Daí ele falou, é um filho, uma filha, e você tem que se preparar, porque ela não precisa ficar muito tempo aqui. O que você quer dizer com isso? Que ela não precisa ficar muito tempo aqui. Você está querendo dizer que ela vai morrer? Isso. Mas é porque ela não precisa ficar aqui. Eu fiquei, como você me fala uma coisa dessas, cara? Assim, eu vou acordar todo dia com receio que possa acontecer alguma coisa. Eu falei, não, você vai esquecer. E eu esqueci. E aí tem também uma história que essa você conhece, a gente tinha algumas emoções muito fortes quando fazia algumas coisas juntas. Uma delas, a gente estava vendo o filme Lado a Lado, que a Susan Sarandon faz o papel de uma mulher com uma doença terminal que tem 2 filhos. Aí eu posso me emocionar aqui. E tem uma cena no filme que ela tá já sabendo que é terminal, tudo, tá dançando uma música com os filhos na cama, que é Anthem Won't High Enough, do Marvin Gaye e da Tammy Terrell. E eu não sei porquê, Laura. Quando a gente viu essa cena, a gente começou a chorar junto. Essa cena passou e a gente começou a chorar junto, chorar bastante, sabe? I'm sorry you're sick. I said I'm sorry you're sick. I can't hear you. Then turn down the music. Oh. Pô, não tem nada que nos separe, né? Não tem montanha, não tem, enfim, não tem rio selvagem, nada. E desde esse dia, sempre que a gente ouvia essa música, a gente dava a mãe e chorava, sabe? Indo para Pirassununga de carro, assim. É uma cena que eu guardo com muito carinho, essa. Então, de alguma maneira, eu acho que eu fui preparado ao longo do tempo para a partida dela. De modo que quando ela partiu, a gente teve uma discussão algum tempo, acho que um pouco mais de 6 meses antes da partida dela. Porque quando ela partiu, ela estava completando o semestre. Então, ela ainda estava na fase mais enjoadinha da adolescência. A gente teve uma briga muito grande, nós dois, uma discussão muito séria. E eu, num momento de estupidez total, assim, falei uma grande bobagem. Eu falei, se eu morrer, você não vai nem ligar. Ai, que idiota. Eu sou baixinho, ela era mais ainda. Ela me pegou assim no ombro e falou, você não fala isso. Porque se você morrer, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não vou ter mais... Sabe, foi tão forte da parte dela, assim, a gente pegou, assim, foi tão impactante que aquilo parou a briga na hora, a gente se abraçou, se beijou, interrompeu a briga ali. Inclusive isso, depois que ela partiu, essa era uma outra coisa que me dava muito conforto. Porque, assim, falou, quem tá passando por essa treta sou eu. Não é ela, né? Não é você, filha. Sabe? Então, mas eu nunca tive nenhum sentimento que ela fosse, assim, consciente de que ela fosse, ou receio que ela fosse partir, não, sabe? E aí eu perguntei pro Paulo com quem que ele mais compartilhou o luto dele. Se tinha sido com a mãe da Amanda, se tinha sido com os amigos dela, enfim, com quem que ele se sentiu mais confortável para compartilhar aquela dor que ele estava sentindo. E aí ele me deu uma resposta muito inusitada, né? Que não era o que eu estava imaginando que ele fosse responder, mas que foi muito interessante de ouvir. Eu compartilhei meu luto com a própria Amanda, sabe? Não é o que você está querendo dizer, mas eu estou tomando uma liberdade poética aqui de falar isso. Porque eu me reconectei muito com ela, através de memórias, de deixar... Falei, não, tenho que fazer com que ela continue sendo lembrada, né? Então comecei a fazer vídeo, playlist, texto, muitas coisas com ela, organizar foto. Aquele momento ali... Depois eu parei de fazer isso, mas naquele momento foi muito importante. Foi assim, um ajuste, uma fase de transição para mim. Né? Continuei morando na mesma casa, algumas pessoas... Morávamos só nós dois lá, né? Então algumas pessoas chegavam, você precisa sair de lá. Eu falei, como assim? Lá é o único lugar que eu quero estar, não quero ir para outro lugar. Né? Eu senti a presença dela. Na verdade, Laura, eu sinto a presença dela. Né? Uhum. E conforme o tempo vai passando, eu tenho muito sossego com relação a isso, eu tenho muita paz com relação à Amanda. Isso não quer dizer que de vez em quando eu não sinto uma saudade física muito grande, que eu não sinto a vontade de abraçar, não sinto a vontade de falar do último disco dos Strokes, sabe? Ou de alguma coisa que eu acho que ela pode gostar. Uhum.
Mas eu tenho paz. Eu lembro que na noite como eu falei para você, ela faleceu no dia 2 e o sepultamento foi no dia 4. Na madrugada do dia 4, eu não sei porquê, instintivamente, eu me aproximei do corpinho dela, né? Coloquei a mão na mão dela e comecei a falar para ela ficar tranquila, que estava tudo bem, que eu ia ficar bem. Que ela podia ir tranquila. A madrinha dela, que ela é kardecista, tudo, ela me guiou numa oração para ela seguir a luz, para ela ir em paz, tal. Mas foi uma coisa muito instintiva, sabe? Eu, de certa maneira, fui abençoado com isso. Então, eu sinto paz com isso, cara. Sinto... E agora, o que eu sinto também, não vou dizer que é compartilhado, não é também isso que você está falando. Um tempo depois, eu fiquei meio que um consultor de luto, sabe? Alguém falei assim, chama o Paulinho, sabe? Aí eu falei, gente, mas cada partida é muito singular. Eu não sei o que vai acontecer quando outra pessoa partir. Eu não sei se eu vou ter a mesma relação, se eu não vou, né? Eu não sei se o que eu tenho para falar é importante. Eu quero até te perguntar sobre isso, mas só para voltar um pouquinho no que você estava falando agora, que no texto tem uma fala sua que eu acho muito boa, que você fala que há sonhos que são sonhos e há sonhos que não são sonhos. E isso me marcou muito na época e me marcou de novo agora relendo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que são os sonhos que não são sonhos? Eu passei a sonhar, ainda sonho muito com ela. E tinha vezes que ela aparecia num sonho, a gente estava compartilhando alguma coisa, era muito agradável. Mas eu tive alguns sonhos que, aquilo não era sonho, aquilo era um encontro. O sonho tinha cor, você tinha todos os sentidos presentes ali, sabe? Tem uma casa aqui, eu estou em Pirassununga agora, né? Nessa pandemia eu vim para cá e hoje eu tô meio a meio em São Paulo, meio em Pirassununga. E tem uma casa aqui em Pirassununga que eu me encontrei com ela nessa casa, que são umas casinhas antigas, na época abandonadas. E eu me encontrei com ela nesse suposto sonho, numa casa dessa. Ela estava cuidando de umas crianças ali. Eu passo nessa casa, eu mando um beijo para casa, que eu me encontrei com ela ali. É lógico que não é ali, literalmente, mas na imagem era ali, sabe? Eu tive, na verdade, esses sonhos que eu falei para você que eram encontros, eu deixei de ter. Eu tive outros tipos de encontro com ela, né? Assim, um através da minha tia, que ela tinha mediunidade, que ela apareceu no Natal. E tem muitos sinais da presença dela, sabe? Eu tô pensando nela, aí venta. Tô pensando nela, e aí toca uma música, sabe? Ou então, vai chegando o aniversário dela, seja de partida ou de chegada, nossa, ela aparece muito. Outro dia eu tava numa balada, Laura, assim, ela tava muito presente ali. E aí, tava lá dançando, tocou Tribulations, do LCD Sound System. Essa música, eu fantasiei muito eu dançando essa música com ela. Eu dancei em casa muitas vezes, sozinho no escuro. E depois que ela partiu. Porque a gente nunca dançou junto. Então, pra mim, sabe quando são as coisas que juntam? Aí fica uma memória muito consistente. São sincronicidades, sabe? São universos mandando avisos. Não é só memória, né? Não é só memória. Não é só o inconsciente. Não, tem coisa acontecendo. Ô, Paulinho, e a Amanda era filha única, né? Não tem como não te fazer essa pergunta, assim. Se ao longo desse tempo, se você pensou em ter outros filhos e se depois que ela partiu, você teve vontade de ter outro filho ou filha, ou se é algo que nunca te ocorreu, enfim. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Eu sei que o que eu fiz de melhor na minha vida foi ser pai dela. Eu sei que se eu for pai de novo, eu vou tentar ser um pai tão bom quanto eu fui pra ela. E eu acho que eu fui um bom pai pra ela, sabe? E hoje é uma coisa que eu penso, sim. Falei, um filho ia ser legal. Um pai mais velhinho, assim, que já... Eu penso nos benefícios, sabe? Eu tenho 57 anos. Cara, eu vou poder levar na escola. Eu tenho uma vida muito mais leve hoje, né? Eu vou poder acompanhar muito mais de perto, né? Acho que vai ser muito massa. Acho que vai ser muito legal. Então, hoje é uma coisa que eu tenho vontade. E aquele vai viver, cara, né? Que é o título do texto e é o que você disse. Você fala o que a Amanda me ensinou, né? Vai viver, cara. E você fala que você foi fazer curso de mergulho, que você aprendeu a mixar, que você foi fazer um monte de coisas que, de fato, a partida dela transformou sua vida. Conta um pouco da sua vida antes e da sua vida depois. E agora, muito tempo depois.
né? O que é essa transformação e o que ela te causou? Eu tinha uma vida de um paulistano de classe média, publicitário, padrão. Então, trabalhava em agência, super atarefado, cheio de compromisso, andava de carro. Era uma profissão que eu tinha muita paixão quando eu comecei. E naquele momento já não tinha muita conexão emocional mais com aquela profissão. Já me interessava por outras coisas diferentes. Me interessava mais por outras coisas que eu não podia praticar dentro da estrutura de uma agência. Não seria lógico, não seria rentável fazer aquilo. Então, quando a Amanda estava aqui, eu já pensava em ter uma outra carreira, sabe? Mas eu não sentia segurança ainda. Tinha que fazer faculdade, então preciso ficar aqui por mais um tempo, né? Não que eu fosse infeliz, mas eu só não tinha a mesma conexão emocional que eu tinha. Quando a Amanda partiu e aquele sinal que ela deixou, que ela viveu 18 anos, viveu muito por 18 anos, que é isso que vale, viver muito, né? Viver muito é isso, não é viver muitos anos, por muitos anos. É viver muito cada dia, fazer as coisas que você gosta. Algum tempo depois eu saí da agência, tive um ano sabático maravilhoso, que eu fui fazer várias coisas que eu sempre quis fazer, mas sempre encontrava uma desculpa para não fazer, como curso de mergulho, edição de texto, mixagem de som, empreendedorismo. Fiz várias coisas e abri uma consultoria, né, onde eu passei a ter um cotidiano muito mais flexível, tanto nos relacionamentos como nos horários, e também muito mais conectado com as coisas que me davam prazer de fazer. Então ela se chama Piraparanó, eu me sinto muito feliz lá. Piraparanó foi inaugurada em 2015. No mês de agosto já vai fazer 8 anos, né? E sou muito feliz lá. E isso me permitiu ter uma vida mais leve em todos os sentidos, né? E aqui eu perguntei para ele essa história do ser consultor de luto, né? Que a partir do momento que você vive uma grande perda, você faz reflexões e você passa a falar sobre isso, as pessoas começam a te consultar sobre isso e a te procurar. Como igual a gente vai buscando histórias pra gente se inspirar quando a gente vive o nosso, outras pessoas vão viver os delas e vão nos procurar, né? E aí eu quis saber do Paulo o que ele sentia quando ele passou a ser procurado, né? Se as pessoas iam mais até ele atrás de ajuda e o que ele tinha a dizer. Só sou alguém que passou por uma experiência que eu não sei que certamente é diferente da experiência que essa pessoa está passando. Mas então eu acho que eu posso ajudar. Tenho certeza disso. Né? Então eu só tento colocar as coisas no lugar. Falar, eu não sou expert no luto não, né? Eu tenho uma experiência importante aqui. Que vem assim como se eu fosse resolver a parada, como se eu fosse tirar a dor, sabe? Como se eu fosse aliviar. Eu não acho que eu possa ter esse poder. Mas como você falou, acho que tem coisas assim. A primeira coisa que eu acho importante, e que é o que eu faço, é o carinho, é a presença, a minha presença ali, e a minha disposição de fazer o que for preciso, falar o que for necessário, falar, se você quiser saber como é a minha experiência, eu te conto, o que você está precisando. Mas o primeiro encontro é um abraço grande, sabe? Eu sinto que eu posso ser importante para as pessoas no momento que elas precisam de carinho, de suporte. Então, sempre que alguém tem uma partida, alguém que ama, vai embora, se eu puder, eu vou, sabe? Tem um caso que você conhece, que é de um... Eu estava chegando em São Paulo, voltando de Pirassununga, e recebi a notícia que o pai de um amigo tinha partido. Eu voltei para dar um abraço, para ficar por perto. E tem uma história linda, porque assim, eu passei a frequentar velórios, sabe? Tem uma história linda, assim. Uma das pessoas mais importantes da minha vida se chama Otávio Rodrigues. Eu encontrei o Otávio no velório da filha dele. Um amigo em comum disse que estava lembrando muito num determinado dia de mim, porque seria a missa de 7º dia da filha do Otávio, que é um jornalista que trabalhou nessa empresa, na empresa do meu amigo, né? E falou que ela partiu de modo semelhante, mais ou menos com a mesma idade. Partiu, desligou. Voltando da escola, ela entrou no carro, quando chegou em casa não estava mais. E foi 3 meses depois. Aí eu fui, falei, eu vou lá. Eu fui nesse velório aí. No velório não, nessa missa de 7º dia. Eu vi o Otávio chegando, cara alto, assim, com uma camisa azul, lembro direitinho dele chegando, com uma expressão serena. E sentou lá, foi uma missa muito bonita. Eu sei que tempos depois a gente se encontrou. Eu percebi depois que eu já tinha tido uma reunião com ele, mas não a ponto de ter ficado amigo. Eu sei que ele se tornou... Eu fazia meus rolês no centro de São Paulo,
E um dia encontrei com ele lá, a gente passou a caminhar toda sexta-feira. Sabe? Ele passou a ser um amigo muito presente, muito, muito, muito presente na minha vida, que eu conheci num velório, sabe? No velório da filha dele, que eu fui porque eu queria de alguma maneira devolver o que eu recebi. E o Otávio é um amigo maravilhoso, sim. Mas eu, em geral, não tenho receitas de bolo, não. Mas para cada coisa, como você falou, tem coisas impactantes, né? Se eu tiver que recomendar, eu posso recomendar o que funcionou para mim. Resolver a parada das roupas, dos objetos o mais rápido possível, sabe? Para que a vida prossiga. Ativar as memórias, porque as memórias são a melhor forma. São a presença, né? O fato dela não estar mais aqui não significa que ela não existe. Ela segue existindo através das lembranças, segue existindo em outro plano e segue existindo aqui através das lembranças. Aliás, isso é o que eu mais tento falar, assim, quando me é solicitado. Falar, você sabe que ela existe, né? Existe em algum lugar, existe aqui também. Ela existe na história de um monte de gente, ela existe nas coisas que ela fez. Ela não saiu daqui, ela está aqui, né? Só não está mais fisicamente. Tem algumas coisas que eu acho que se falar fica inacessível para alguma... Você vai falar com um cético, né? Acredita, a vida ela está bem em outro lugar, pô, não vai adiantar, né? Se a pessoa for cética, se você souber que ela é cética, que ela não acredita. Então, esse tipo de coisa eu não falo. Já se ela está predisposta a ter uma fé, com certeza isso é uma coisa que eu exploro. Falo, para mim ajudou muito ir no centro. Ativar a minha parte espiritual nesse momento foi muito importante para mim. Eu não sou um cara que frequenta igreja. Eu tenho uma formação católica, sou muito simpático à doutrina kardecista. Eu acho que eu sou muito espiritualizado, mas eu não tenho uma disciplina religiosa, né? Então, mas naquele momento, ter uma disciplina religiosa fez muito bem para mim. Então, isso é uma coisa que eu preciso estruturar isso, né, Laura? Preciso pensar direito nisso. Te dei uma ideia aí. Não, porque assim, eu acho que essa coisa da estrutura espiritual, sabe? Você ter uma disciplina, você se espiritualizar ali, Primeiro que a religião, né, ela é um espaço de silêncio, né? De silêncio interior, coisa que é muito rara. Eu acho que quando você chega perto disso, você se afasta muito da objetividade desse mundo tão veloz que a gente está, e você começa a enxergar que existem outras possibilidades, existem silêncios onde você consegue se conectar com coisas. Eu acho que essa é a coisa mais importante, sabia? Fortalecer a sua parte espiritual para acreditar que não acabou. Hoje eu tenho uma convicção assim que é uma coisa só, cara. Só mudou de lugar. Daqui a pouco a gente tá junto de novo, sabe? É porque é muito forte a relação. Não tem como acabar uma parada dessa. Não faz nenhum sentido um amor tão grande, sabe? Uma existência se resumir a alguns dias nesse planeta. Não existe nada em mais em lugar algum nesse universo que é tão maior que o planeta Terra. Sabe? Seria muito insignificante, né? Alguém estaria brincando muito com a gente, né? We've been in hotel rooms before. I know much more than you can think of. We know that I'm no good for you, but as you said, you ain't good too. E aí, tá vendo? Eu não falei que por trás de toda história de luto tem uma história de amor? Eu quero convidar você para continuar essa conversa sobre o luto. Lá no nosso site, vamosfalarsobreoluto.com.br, e também no nosso Instagram, no nosso Facebook. E claro, a gente já tem um encontro marcado para o 2º episódio do podcast do Vamos Falar Sobre o Luto. A cada programa traremos sugestões de livros e de filmes que tenham a ver com o tema do dia. Então vamos lá. Livro O Pai da Menina Morta, de Tiago Ferro. Esse livro foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria romance. É uma autoficção elaborada a partir da morte da filha de 8 anos do autor. Ele narra de forma bastante visceral esse processo de luto devastador na vida de um pai. Outro livro, esse escrito por uma mulher, Valérie Perrin, Água Fresca para as Flores. É uma comovente, poética história de amor e perda que tem como cenário, um cenário peculiar, um cemitério, onde se assiste ao processo de restauração de uma mãe lutada. É lá que ela escolhe, né, viver esse luto. A gente costuma dizer que o cemitério é um lugar de segurança, né? Lá
a gente pode chorar sem que ninguém ache estranho. Tem também um livro escrito pelo Paulo Camossa Júnior, que vocês ouviram contar sua história hoje. É um livro de estreia dele, é uma coletânea de microcontos ilustrados. Dá para ler numa sentada, mas a nossa recomendação é deixar do lado da cabeceira para saborear e se encantar com a poesia de cada página, assim, aos pouquinhos. E a Laura e o próprio Paulo, né, eles chegaram juntos a uma indicação de filme, que é o filme After Sun, com o ator Paul Mescal. É um filme super delicado sobre a relação entre um pai e uma filha em férias na Turquia. Este podcast é parte do projeto Vamos Falar sobre o Luto, que também é um site, um Instagram e uma rede de apoio. Dedicamos esse episódio a Amanda Camossa e a todas as pessoas que foram tocadas pela sua existência. Se você gostou do episódio, ajude a gente a trazer mais pessoas para essa história. Compartilhe com amigos, nos siga no Instagram e visite o nosso site, o vamosfalarsobreoluto.com.br. Para que possamos continuar a contar histórias inspiradoras, toda ajuda é válida. Nosso Pix é vamosfalarsobreoluto@gmail.com. Desde já, obrigada. E muito obrigada à agência Almap BBDO, que nos apoia nessa primeira temporada. E vamos aos créditos. Laura Capanema entrevistou Paulo Camossa. Pesquisa e roteiro, Laura Capanema, Cíntia Almeida e Sandra Soares. Eu, que também sou apresentadora dessa temporada. Mariane Maciel é quem fez a produção, com a colaboração de Amanda Tomás, Cíntia Almeida, Fernanda Figueiredo, Gisela Adice, Laura Capanema e Rita Almeida. A arte de capa é de Kiane Montes. A edição de som é de Rafael Filippini. A trilha original e desenho de som são da Luna França. Agradecemos ao Tiago Petit pela música Perto do Fim. Você pode ouvi-la em todos os episódios. Agradecemos a Fê Cris Vasconcelos e a Bárbara Rubira por ajudarem a dar vida ao nosso podcast. Até a próxima!